Continuando falando do evolucionismo social, a gente estava falando que abre-se dentro desse movimento uma possibilidade de caracterizar as culturas de acordo com o desenvolvimento tecnológico da Europa. Isso também serve para legitimar a missão civilizadora, isso é uma expressão importante, missão civilizadora, que seria o processo de invasão da Europa sobre outros territórios, mas como aqueles povos seriam inferiores, a gente seria justificável de fazer isso. É muito importante realmente o povo branco invadir, levar tecnologia, porque como é que eles vão alcançar isso aí? E existe uma ideia de uma linha evolutiva linear, universal e determinista. Achei interessantíssimo e muito importante a gente falar as três palavras: linear, universal e determinista. Ou seja, linear porque todo mundo vai seguir, linear porque ela segue uma determinado conjunto de regras, então você tem passos específicos para chegar em determinado lugar. Universal porque todo mundo ia chegar naquele lugar. E determinista porque assim, né? A Europa é o paradigma, então é determinado que você tem que seguir aquele espaço para chegar naquele lugar. E aí isso vai o evolucionismo social ele vai vigorar até os anos de 1870, até final ali da década, e aí vai vir o darwinismo social. Então, com o darwinismo social, que nada mais é do que tentar trazer aquelas ideias que Charles Darwin havia desenvolvido para a ciência, para a biologia, para dentro da sociologia, só que isso de uma forma deturpada, é feito. Então, eles trazem essas ideias do naturalista Darwin para dentro da sociedade para tentar explicar a transformação social pela qual a gente está passando. E aí a gente tem uma noção biológica de raça que o Darwin não falou, gente. O Darwin não falou disso, o Darwin não era um idiota. Desculpa aos teóricos que fizeram isso, mas realmente essa noção biológica de raça é uma coisa que eles criaram e trouxeram para dentro dessa perspectiva. Para vocês terem uma ideia de como que o trem era bizarro, o Herbert Spencer, que era um economista, que é o nome que tipo assim, mais se destaca nesse movimento, ele falava que os povos africanos eles não eram tão desenvolvidos tecnologicamente porque eles eram inferiores. E aí ele vai entrar com essa lei do mais forte. O Darwin falava do mais apto, que o ser vivo mais apto, ele sobrevive e passa suas características genéticas que são aptas àquele ambiente para o próximo. Aquele que é menos apto, ele morre e não consegue reproduzir. Já esse Herbert Spencer aqui, muito eloquente, ele vai falar que é a lei do mais forte que sobrevive. E é o mais forte não só em termos de comparar a sociedade europeia com os outros povos que estavam ao redor do mundo, mas também na hora de comparar rico com pobre. E o darwinismo social, ele está alicerçado naquilo que a gente chama de determinismo biológico. É como se existisse uma estrutura biológica que fosse determinante para falar se você vai se desenvolver ou não na sociedade. E é óbvio que o branco era a estrutura genética, a melhor estrutura genética naquele momento e aquela que a gente deveria buscar sempre conseguir, né? Eram os mais inteligentes, os mais capazes, os mais fortes, os melhores. Então, os europeus eles estariam subordinados ao fardo do homem branco de civilizar e levar a tecnologia para os outros povos, o que legitima essa dominação e essa destruição da cultura alheia, por óbvio, né, gente? E em relação aos pobres e ricos que eu tinha falado, em relação à adaptação e sobrevivência. Segundo o darwinismo social, os mais pobres seriam mais fracos, os mais ricos seriam mais fortes, e por isso eles se davam bem. E é isso aí. Não tem nada a ver com desigualdade social. Daí a gente vai falar agora de racismo científico. O darwinismo social está dentro do racismo científico, porque o racismo científico é um conjunto de teorias que tenta explicar a transformação da sociedade, naquele momento, como é que tudo está acontecendo, baseado nessa noção de raça, que é uma noção errada, que não existe. Raça não existe. Então, essa noção de raça, ela vai ser determinante para esse conjunto de teorias que fazem parte do racismo científico, determinarem o que é um grupo humano mais civilizado, mais evoluído, menos evoluído, entendeu? Então, eles estabelecem hierarquias a partir desse conceito de raça. Pra vocês terem ideia, eu já tinha falado com vocês na última aula, mas eu vou revisar porque eu acho extremamente pertinente, até para a gente não evitar erros do futuro, que tinha um autor que chamava Cesare Lombroso, ele fazia parte da criminologia. A criminologia é um conjunto de teorias
do direito penal, do direito criminal, que tenta explicar o que está acontecendo, por que acontecem as coisas. E ele falava que existiriam características fisiológicas que determinariam o caráter, a moral e a inteligência de um indivíduo. Chegava a um ponto tão bizarro que você poderia usar como critério de condenar uma pessoa, sei lá, por um homicídio, por exemplo, falar se o crânio dela tinha as medidas que o César e Lombroso lá consideravam que eram as mais parecidas com aqueles que provavelmente cometeriam um crime. Realmente, o tamanho de um crânio define um criminoso. E outra coisa que surge dentro do racismo científico é a eugenia, que é a ideia da seleção natural, da seleção artificial para acelerar a seleção natural. E é claro que é privilegiar o homem branco, ou seja, quanto mais características genéticas do homem branco a gente tiver e a gente acelerar esse processo da seleção natural por meio da seleção artificial, a gente provocaria o desenvolvimento, o melhor desenvolvimento da sociedade e traria evolução tecnológica para todo mundo. Bem, é óbvio que as críticas a todas essas teorias vão acontecer e elas vão ser superadas do ponto de vista científico. Só que ainda vai ter muita gente que vai defender que isso está certo. É igual até hoje, gente. A gente tem racismo. Então, assim, infelizmente, o ser humano ainda não chegou no estágio que ele é capaz de reconhecer o quão idiota é uma concepção como essa. E a gente entra num dos expoentes do início da sociologia, que é o Auguste Comte. O positivismo é a doutrina da qual faz parte o Comte. Ele não inaugurou ela, mas ele é o principal expoente dela. O positivismo tem um tanto de características que são, assim, muito importantes que você saiba que elas são dele. Então, o positivismo, ele valoriza o cientificismo, ou seja, o culto à ciência, grande valorização da tecnologia e também ele pressupõe objetividade e neutralidade do pesquisador que vai fazer a análise da sociedade naquele momento, ok? Então, o auge do positivismo vai ser com Auguste Comte, que vai desenvolver o espírito positivo e ele vai falar que o único conhecimento verdadeiro é aquele que pode ser comprovado pela ciência experimental. Então, tudo aquilo que não pode ser comprovado pela ciência experimental ou está no campo da teologia ou está no campo do metafísico, só interessa a ele o que pode ser provado pelo conhecimento experimental. E, além disso, ele fala que a sociedade seguiria leis naturais. E seria muito importante a gente identificar essas leis. E dentre essas leis a gente tem a lei do progresso. Muito importante, lei do progresso. Se você não estiver anotando, querido, você pega e volta nos vídeos todos e anota, porque é importante anotar. A lei do progresso, segundo ela, a gente teria um desenvolvimento linear, necessário e universal, por qual todos os grupos humanos passariam e chegariam ao último nível lá que ele previa, em que haveria desenvolvimento tecnológico, etc. Seria, assim, o primor da sociedade. Então, a gente sairia de estágios mais simples e iria até estágios mais complexos. É óbvio que o que ele considera como um estágio desenvolvido tem como paradigma a sociedade europeia naquele momento. Nisso, ele vai falar das leis dos 3 estágios. Então, teriam 3 estágios sucessivos que corresponderiam aos níveis de progresso de uma sociedade, até ela chegar ao nível último, que eu falei para vocês, que a gente tem esse progresso numa linha linear, universal, que toda a sociedade seguiriam. O primeiro estágio é o estágio teológico. No estado teológico, a gente tem a predominância da religião, a gente tenta explicar por que o mundo existe e, enfim, não tem razão, não tem ciência, é tudo uma questão de mito e religião. O segundo estado é o estado metafísico. No estado metafísico a gente tem razão, mas ainda a gente tem aspectos metafísicos nele. Os filósofos ainda estão albergados, estão fundados, estão estudando com base em critérios metafísicos, para além da realidade material. Quando eu falo de metafísico, é sempre para além da realidade material. Então, embora tenha um espaço maior para a razão, não é ainda o ponto final que ele pressupõe para a sociedade, né? Não, tá ok, falei tudo. Em relação ao estado positivo, o estado positivo seria o estado final e definitivo ao qual a gente deveria chegar, né? É um local que a gente não pergunta mais por quê, mas a gente pergunta como e faz as descobertas, encontra aquelas leis lá naturais que ele fala que a sociedade tem e a gente procura também entender as leis de causa e efeito. Então, gente, é basicamente isso.
em relação ao Auguste Comte, ao positivismo, e a primeira parte da sociologia que eu tinha dado para vocês na primeira aula, ok? Vamos depois para a próxima. Óbvio, né?